A polícia vem aí. Podcast. O tema de hoje será sobre as favelas. Trataremos da população excludente e os problemas que ela enfrenta. A primeira pergunta será direcionada para a estudante Kathleen Almeida. Kathleen, a respeito da criminalidade nas favelas, você pode dizer um pouco sobre o que você acha, sua opinião? A criminalidade cada vez mais tem feito parte do cotidiano das pessoas que residem na favela. E algo que deixou todo o país assustado, chocado, foi a morte de uma garota de 8 anos de idade no complexo do Alemão, durante uma ação da polícia. Essa criança, Agatha Félix, ela estava dentro de uma Kombi, mas mesmo assim ela foi vítima da bala perdida de um fuzil. Devido a esse acontecimento, uma organização não governamental do Rio de Janeiro, uma ONG, resolveu fazer um balanço de todas essas crianças que morreram também vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro de 2007 a 2019 e foram somados ao todo 54 crianças, o que é um número chocante e muito assustador. Diante desse impacto que foi a morte da Agatha, essa ONG então resolveu prestar uma homenagem a todas essas crianças inocentes que morreram. Não só prestar homenagem, mas também uma forma de protestar, de manifestar. Essa ONG, no aterro do Flamengo, elas fincaram cruzes, 54 cruzes, com o nome das crianças e com flores, com uma maneira de protestar. E diante de todos esses fatos, acontecimentos, fica muito entendido para nós que, independente se a pessoa mexe ou não com coisas ilícitas quando reside na favela, independente, ela sempre estará propensa a morrer durante alguma ação policial, independente do lugar, independente da pessoa, porque todas as pessoas que residem na favela, querendo ou não, elas estão predispostas a sofrer um estereótipo por parte das polícias e também da população que não reside ali. A próxima pergunta será direcionada à estudante Natália Feitosa. Natália, em sua opinião, quais são os problemas mais recorrentes em relação ao transporte urbano e essa população que está em discussão aqui no nosso podcast? Para direcionar de uma forma melhor e apresentar a resposta em relação à questão sobre os problemas do transporte urbano do transporte público, temos que ter como ciência o transporte público mais utilizado por essa população, que são as pessoas que residem nas favelas, que nesse caso são os ônibus, que é um meio de locomoção que tem um melhor acesso a esses locais. E das pessoas que vivem na própria favela, né? A maioria desses moradores que residem nessas periferias, eles dependem muito do transporte público para se locomoverem, por exemplo, da periferia até o centro, que é o mais comum. Geralmente no centro está mais concentrado locais de trabalho, os hospitais que oferecem um melhor atendimento, sendo público, né? Porque essas pessoas, quase impossível elas terem acesso a hospitais particulares, essas pessoas que moram na periferia. Porque elas representam mais uma camada de pessoas que vêm da pobreza, não generalizando. Mas o que vemos na realidade de pessoas da realidade de casas e da sua vida mesmo, são pessoas que representam mais as classes mais baixas. Então, é quase impossível ter acesso a um hospital privado saindo do próprio bolso dessas pessoas que moram nas periferias. E além de ter acesso a esse trabalho, ao hospital, também onde estão os colégios. Geralmente, por exemplo, um caso de uma mãe que tem um trabalho no centro, dificulta mais para ela deixar o filho estudando lá na favela, na sua comunidade, e trabalhar no centro. Se o filho for menor de idade, né, 12, 11 anos, se for maior, acho que o problema ele não é tão grande, mas os riscos são maiores. Então, o fato de conseguir um trabalho, de conseguir uma escola para os filhos no mesmo local, vamos supor, no centro, é mais fácil.
E esse auxílio do transporte é muito interessante, muito bom, só que com o descaso que o governo tem em relação à valorização, em relação a procurar a melhoria desses transportes, eles trazem esses problemas que faz piorar mais ainda a vida dessas pessoas que moram nas periferias. Um dos problemas mais comuns é os atrasos, a precariedade dos transportes, que geralmente tem 30, vamos supor que tenha 30 assentos e vão, sei lá, umas 60 pessoas. Então, essa precariedade de não comportar muitas pessoas, mas sentadas, né, de forma acomodadas. E os veículos, eles estão sempre superlotados, porque geralmente é um monte de pessoas que saem dos seus locais de moradia, de residência, e vão para o trabalho. Como eu falei um pouquinho antes, sobre essas pessoas representarem mais a classe mais pobre, a classe mais baixa economicamente, elas geralmente, não generalizando novamente, mas é a classe que não tem muito, o nível de escolaridade muito alto. Então, ela não vai conseguir um trabalho muito bom, ou sei lá, de um cargo que receba muito bem. E por isso acabam indo para a periferia, que é onde, acabam indo para o centro, que é onde encontram mais locais de prestar os seus serviços de um nível de escolaridade um pouco mais baixo, como limpar casas, ou trabalhar em restaurantes cozinhando, ou esses serviços do tipo. Infelizmente, são serviços que a sociedade, ela meio que reprime, né? Ela rebaixa esses cargos e não dá valor, não dá reconhecimento. Por mais que são cargos que não exigem tanto o nível de escolaridade como uma pessoa que tem um curso superior, tem um curso tem ensino médio, tem um curso superior, tem, sei lá, doutorado, mestrado, e por mais que ela não tenha isso, ela está lhe prestando um serviço e deve ter total respeito, e muitas vezes não há isso. E ainda voltando lá nos problemas, o que eu citei foi sobre os atrasos dos veículos, a superlotação e um dos problemas que não só essas pessoas elas vivenciam, mas acho que é em geral de um todo. Na verdade, todos os problemas que são gerados a partir do transporte público, todos vivenciamos, né? Não só as pessoas que moram nessas periferias. Mas outra pontuação são as passagens super caras. E, geralmente, os seus locais de trabalho, eles não oferecem o vale de transporte, né? E muitas vezes as pessoas elas têm que tirar do próprio bolso, o que é bem ruim mesmo. E acaba que essa vida de sair da periferia, ir para o centro, voltar para a periferia e voltar para o centro é muito desgastante. E uma alternativa, um meio de saída desses problemas, de parar de passar por uma rotina tão desgastante, de enfrentar esses problemas do transporte e demorar horas e horas, tanto por trânsito ou por outros problemas durante o caminho, dessa locomoção, né, desse trajeto até o trabalho ou até a escola, acabam que eles procuram um meio de alternativa, uma opção, que são os cortiços, né, são os famosos cortiços, que eles são considerados por ser uns casarões muito velhos ou edifícios abandonados, só que esses cortiços eles são totalmente precários em relação a ser muito pequenos, os quartos, e as suas péssimas condições mesmo de ter acesso a algo, e acaba que piora mais ainda a vida, só que facilita no seu acesso ao trabalho. E esses são os problemas mais comuns, e eu acho que os mais ruins também, né? Por ser mais comum, está mais presente, então está muito difícil de combater, muito difícil de ter uma ação naquele problema, porque essa situação ela expõe mais ainda a falta de atenção e investimento por parte do governo com essa camada, né, com a camada mais pobre.
Isso é só um reflexo daquilo que o nosso governo ele é. Última pergunta, vou direcionar para a estudante Érica. Érica, em sua opinião, por que os bairros pobres são alvo de tanta violência? Bom, acredito que isso aconteça devido ao despreparo e à abordagem radical realizada pelos policiais. As favelas foram formadas devido à segregação socioespacial, que é nada mais nada menos que a desigualdade social proveniente de uma sociedade urbanizada. Devido à urbanização, a população com o maior poder aquisitivo ocupa os centros das cidades, obrigando os menos favorecidos economicamente a migrarem para a periferia, ocorrendo assim a formação das favelas. Ou seja, as favelas são constituídas por trabalhadores, pessoas que vão atrás do seu ganha-pão todos os dias, buscando o melhor futuro para seus filhos, e a polícia não pode chegar simplesmente a atirar matando as pessoas inocentes, né? Sem contar que esses tiroteios também acontecem devido aos preconceitos, por serem pessoas humildes, racismo pela maioria serem negras, e um exemplo claro disso foi a família que levou 80 tiros em seu carro por serem negros e por terem sido confundidos com assaltantes. É isso. Ficamos por aqui com o nosso podcast. Meninas, muito obrigada pela presença. Voltem sempre para discutirmos mais temas. Ba 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 ba